Enquanto os nossos colegas vão se conectando, só lembrar para vocês, né? A gente já teve algumas atividades no que a gente está chamando de jornada de inteligência artificial aqui na Ambima. A gente divulgou um guia de orientação para uso responsável de IA. De novo, é só um guia, né, para ajudar as instituições a navegar mais com esse tema de uma maneira responsável e segura. Depois o pessoal põe aqui no site, no chat para vocês como acessar o guia. A gente começou essa jornada com uma masterclass que infelizmente a gente não pode disponibilizar com a Clara DJ, que foi muito legal, mas ela ainda não nos autorizou a divulgar amplamente. A gente já teve um showcase, um pitch day, temos esse segundo showcase acontecendo agora. E que tudo vai ficar disponível no YouTube. Infelizmente, só a Masterclass da Clara, que a gente não tem autorização para divulgar no YouTube, mas teve uma matéria bem legal, resumindo um pouco os pontos de vista dela, que são bem interessantes sobre A. Alguns deles são, né, bem diferentes do que a gente costuma ouvir. Eu recomendo a leitura, depois eu vou pedir para o pessoal aqui da equipe da Ambima colocar o link, né? Tanto das atividades que estão por vir na jornada de A, quanto das atividades que a gente já fez. Os links vão aparecer aqui para vocês no chat. Vou pedir a ajuda da equipe da Ambima para colocar. Tem uma outra atividade que a gente está fazendo, que não é tão aberta, mas que os resultados a gente vai trazer aqui para vocês, que a gente está chamando de Discovery IA, que é um trabalho que a gente está fazendo em parceria com o Instituto Eldorado, lá do Polo de Inovação de Campinas, e com a Match IT, que é uma empresa que nos ajuda a fazer conexão com startups. A gente coletou com um conjunto grande de assets que foram voluntários para trabalhar com a gente, sugestões de aplicações de IA, né, no dia a dia, nas rotinas das assets, né? Então a gente fez um trabalho grande aqui com elas, selecionamos temas, a gente teve um período de coleta de ideias bem amplo, né? E agora a gente está num período de selecionar as ideias para a gente entender um pouquinho se a gente consegue desenvolver algum protótipo de alguma das ideias junto com as assets, para realmente, né, tentar colocar em prática ali para todos os nossos associados, aí no caso, um uso prático, um case com o uso de IA, né? A gente vai divulgando à medida que isso acontecer e, obviamente, quando a gente já tiver tudo pronto, a gente volta para contar para todo mundo e mostrar um pouquinho os caminhos e o que a gente aprendeu e o que as assets que estão participando aprenderam ao longo dessa jornada de Discover, né? Já temos 4 minutinhos. Eu acho que a gente já pode começar. Então, primeiro eu queria agradecer tanto o Lendel quanto o Fernando que estão aqui com a gente hoje. Eu vou deixar para eles se apresentarem. Qual o objetivo de hoje, né? De novo, é a gente tentar trazer um pouquinho de casos de uso, né? Os showcases são para isso, casos de uso de inteligência artificial no nosso mercado. Para isso, o Fernando e o Lendel estão aqui para nos ajudarem nessa discussão. Eu vou ser moderador. Tenho algumas perguntas preparadas, mas a nossa ideia é que tenha bastante interação, que vocês possam perguntar, né, que vocês possam interagir com os nossos convidados para a gente tirar o maior proveito da experiência deles, né, e da vivência deles com IA e no nosso mercado. Eu vou então passar primeiro para os palestrantes, para cada um se apresentar rapidamente. A gente pode começar com o Lendel, eles se apresentam e depois a gente já começa com as perguntas. Por favor, Lendel, bem-vindo. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Obrigado a você, Marcelo e a Ambima aí pelo convite. Uma oportunidade gigante a gente estar aqui podendo falar sobre esse assunto. Rapidamente, meu nome é Lendo Lucas, sou cofundador e CEO da EVA Technologies e Kinvi. Comecei minha carreira no Brasil, na PwC, na parte de mercados de capitais e serviços financeiros de instituições financeiras no Brasil. Fui transferido para os Estados Unidos para dirigir, tocar mais os projetos de fundos e entidades financeiras internacionais nos Estados Unidos, e por estar lá eu vi essa tendência muito grande de teses de investimento mais focado em dados, que são os fundos quants, e tivemos a ideia de trazer isso para o Brasil, porque hoje, lá fora, 8 dos 10 maiores hedge funds, eles são quants e AI que usam dados, e no Brasil ainda isso representa menos de 1%. Então tem um potencial muito grande de aplicação nisso no Brasil. Eu gosto de eventos e como vocês estão fazendo, porque educam e facilitam esse processo. Aí juntei com um time multidisciplinar, cientista de dados, quants, e começamos essa jornada em 2017 com a IVI. Criamos estratégias quants. Hoje estamos criando uma plataforma que a ideia é fornecer para
fundos menores que não têm acesso a esse tipo de tecnologia, para que fundos menores, family offices, investidores, na qual eles possam ter acesso a fundos quants com IA customizados. E na Kinvi é um aplicativo no qual a gente criou para disponibilizar esse tipo de estratégia diretamente para o consumidor final, para aqueles investidores que têm R$ 200 para investir, de uma maneira que a gente dá acesso às pessoas a essas tecnologias que antes eram disponíveis só para grandes investidores e para facilitar o acesso ao investimento e trazer cada vez mais investidores para o mercado financeiro. Obrigado, Lendel. Bom, vamos só fazer a apresentação do Fernando e a gente já volta para o nosso bate-papo. Fernando, por favor. Bom dia a todos, todas. Obrigado pelo convite da Ambima. Obrigado, Billy. Prazer estar aqui com o Lendel e todos que estão por aqui. Então, também fazer uma breve contextualização da evolução aí da minha carreira. Eu comecei muito focado mesmo na parte de finanças, contabilidade, e como é que eu vim parar aqui na área de inovação, tecnologia e inteligência artificial, né? Então, eu iniciei minha carreira lá como acadêmico, professor, pesquisador. A minha tese de doutorado, isso lá atrás, lá em 2007, já tratava de alguns modelos quantitativos para estratégias de investimento, e aí a gente já tinha algum resquício ali de inteligência artificial, principalmente machine learning, né, que é um tipo mais específico que a gente olhava, mas muito diferente do que existe hoje. Era muito diferente a capacidade computacional, a disponibilidade de dados e assim por diante, né? Mas de certa maneira teve uma sementinha que foi plantada ali. Depois resolvi empreender, abri uma gestora de recursos. Depois disso, fiquei um bom tempo nessa gestora. Depois disso, eu acabei indo para o regulador, então fui para a CVM, fui diretor da CVM. Lá eu tive a possibilidade de participar de alguns dos processos de sandbox, e aí a gente consegue enxergar, né, o grande potencial e as grandes ideias de inovação que existem dentro do mercado brasileiro, e muitas delas que foram semeadas lá estão agora vigentes, né, no mercado. Depois disso eu fui para uma asset quantitativa e finalmente eu vim para a Bradesco Asset, justamente para a área de estratégia e inovação. E a área de estratégia e inovação, um dos chapéus aí da gente é justamente usar a inteligência artificial em benefício da gestão de recursos, em benefício de processar a informação da melhor maneira possível. E a gente tem feito isso aqui de uma maneira bastante intensa. Temos uma célula de IA generativa dentro do banco, né, dentro aqui do Banco Bradesco, mas especificamente focada para resolver alguns casos de uso dentro de gestão de recursos, né, e eu sou o coordenador dessa célula, e a ideia aqui vai ser justamente trazer um pouco dessa experiência, do que a gente tem visto, o que tem funcionado, os desafios e oportunidades. Então, de novo, agradeço aí, espero que tenhamos um ótimo debate aqui. Legal, obrigado, Fernando. Bom, eu vou começar. Pessoal, eu vou fazer algumas perguntas. Sintam à vontade para fazer também. Levantem a mão, abram a câmera e eu vou passando a palavra para aqueles que quiserem fazer perguntas. Tudo bem? Podemos começar com você, Fernando? E aí a gente vai batendo a bola, né? Você responde, depois o Lenda, depois a gente troca. A gente já discutiu aqui, né, no último showcase, a gente já discutiu tendências, a gente já começou a falar um pouquinho, né, de casos de uso. Tem uma discussão forte, né, de quão maduros estão os sistemas de IA para usos realmente, né, no nosso mercado, especialmente que é um mercado muito regulado, né, e autorregulado. Na avaliação de vocês, né, quais são as aplicações de IA que, assim, que se destacam e são promissoras, que a gente pode olhar, olha, no curto prazo isso aqui funciona, já podemos, né, aplicar, e a médio e longo prazo tem outras coisas que a gente já enxerga também. Se vocês pudessem começar com esse panorama, assim, do que a gente já enxerga de maduro para curto, médio e longo prazo. Maduro e promissor, né? Tudo bem, acho que eu começo aqui, depois o Lendel complementa, né? Eu acho que, assim, primeiro, quando a gente pensa em IA, aquilo que eu falei, né? IA é um gênero, né? Então, você tem aí diversas possibilidades
e desde lá do desenvolvimento mais teórico desse assunto lá na década de 70, 80, até onde chegou hoje, evoluiu muito, e você tem diversas possibilidades de aplicação. Tá? Então, não tenho dúvida que para a gestão de recursos especificamente, como que a gente faz é lidar com informação, processar informação e tomar decisão baseado nessas informações, o uso da tecnologia, e aí eu vou chamar IA de uma maneira mais geral, mas aí a gente pode pensar em IA generativa, que talvez seja o que está mais na pauta do dia, mas também outras técnicas relacionadas à inteligência artificial, como machine learning e outras, tem uma ampla usabilidade. A primeira delas, sem dúvida nenhuma, é ajudar a processar as informações de uma maneira mais rápida, mais eficiente e mais ampla. Né? Então, com o uso da tecnologia hoje, você consegue capturar informações de uma maneira muito mais rápida que anteriormente, você consegue processar uma quantidade de informações muito mais rápida, você consegue olhar para informações que podem ser estruturadas, né? Uma base de dados normal, você tem dados quantitativos, dados de mercado, etc., mas também informações não estruturadas de uma maneira cada vez mais profunda, como, por exemplo, textos, como, por exemplo, gráficos, como, por exemplo, às vezes até mesmo emojis que saem nas redes sociais, o pessoal já está processando para entender o significado disso. Então, e numa amplitude muito maior do que você fazia anteriormente, né? Então, sem dúvida, essa é a primeira aplicação, uma aplicação para ajudar na identificação, no processamento e na avaliação das informações disponíveis para o mercado. E aí você coloca isso dentro de algum modelo para tomar decisão. Depois a gente pode dar uns casos bem concretos aqui. E a segunda, que eu acho que a gente tem visto ser utilizado, e aí eu diria não só em assets de uma maneira específica, mas no mercado de uma maneira geral, é para ganho de eficiência em produtividade de atividade do dia a dia. Né? Então, desde uma reunião como essa que a gente está fazendo aqui no Teams, né, e provavelmente aqui eu estou vendo que está sendo transcrita, e aí você pode usar o Copilot depois para fazer a transcrição, gerar as notas, etc., para gerar apresentações, para fazer textos. Então, e para isso tudo, a IA já é utilizada aqui na nossa realidade, no nosso dia a dia, para tarefas que aumentem a produtividade e para ajudar na análise e na geração de informações e sinais para tomadas de decisão. Então, acho que, de uma maneira mais geral, é isso. Depois a gente fala um pouco aí dos casos específicos. Lendl? Exato. Eu acho que, adicionando, acho que o Fernando falou muito bem, questão acho que do aprendizado usando o machine learning, de aprender com os dados que estão sendo alimentados nos modelos. Então, uma oportunidade de você conseguir alimentar esses modelos com anos e anos de dados, não só dos ativos e macros, entender padrões que aconteceram no passado e ver no momento atual padrões similares e conseguir de uma forma muito mais assertiva prever quais são os ativos, quais são os setores que têm uma probabilidade de geração de alfa contra o benchmark. Isso analisando mais na parte mesmo de seleção de ativos. Mas igual o Fernando falou, eu acho que casos de IA, use cases são quase toda área de toda a asset, de toda a empresa, tanto de automatização de todos os processos. O uso do Copilot tem gerado ganho de eficiência de mais de 50%. O que o Fernando falou sobre transcrever essas reuniões, a gente usa bastante isso, transcreve todas as reuniões de cada assunto, coloca no nossa base de dados e depois usa os nossos modelos de IA e ChatGPT e tudo para analisar isso tudo, conseguir fazer que todas essas reuniões conversem entre si, todas as decisões, assuntos que foram discutidos, e conseguem criar decisões e soluções de uma forma muito mais eficiente. Em relação o ChatGPT, esse novo modelo generativo, que são o LLM, ele consegue fazer análise de sentimento, igual o Fernando estava falando sobre
ver o que está sendo tweetado sobre um emoji, mas qualquer informação sobre notícias, ele consegue estar sempre lendo todas as notícias que estão saindo em todas essas redes sociais e, com isso, prever quais são os setores, quais são as empresas, os projetos, as empresas específicas que vão ser afetadas e, com isso, conseguir já negociar de uma maneira super rápida e de uma forma também super automatizada. E temos casos de processo, como o KYC, de uma maneira de conseguir fazer um KYC muito mais eficiente, consegue analisar, fazer essa análise contra bases de dados muito mais completas e em tempo real, facilitando esse processo. E eu acho que também que tem tido um excelente resultado e cada vez vai melhorar é o atendimento ao consumidor. Então, hoje já tem um atendimento ao consumidor que você está falando com um algoritmo, mas que fala exatamente como um humano, que ele tem acesso a tudo que está acontecendo com sua base de dados, então consegue ser muito mais direto sobre responder o que você está perguntando, super educado, que tá disponível 24 horas ali para você. Então, o ganho de eficiência na empresa como um todo, tanto quanto na melhoria de seleção de ativos e geração de alfa, acho que a inteligência artificial está aí para trazer bastante valor em todas essas áreas. Obrigado, gente. Foi bem interessante que vocês falaram coisas, né? Nesse processo que eu contei de Discovery IA com várias assets, o uso de IA nas atividades de back-office aparecem bem mais fortemente, né? Que foi uma das coisas que vocês falaram, que é o ganho de produtividade, né? A gente conseguir automatizar e processar melhor a informação e tudo mais. Mas vocês mencionaram coisas, né, que estão além do back-office, a gente está falando de gestão de ativo, atendimento ao consumidor, várias coisas que não estão exatamente só no back-office. Isso é uma tendência, né? A gente começar pelo back-office, o pessoal se concentrar ali porque é ali que tem ganhos maiores. E é uma recomendação, vocês acham que ou você já vê casos de experimentação e uso mesmo nesses outros pontos que vocês falaram, que é onde, né, no fundo, os investidores, nossos clientes, vão ver o efeito de um melhor atendimento, como vocês falaram, né? Como é que vocês avaliam? Não sei se é um dilema, na verdade, né? Mas a gente vê sempre o back-office aparecendo primeiro nos casos de uso. Quer começar agora, Lendel? Posso sim. O motivo disso é pela duas coisas. Facilidade são casos que você vê o resultado na hora, e o ganho de eficiência é muito fácil de ser mensurável. Já na seleção, então, tudo isso aí é muito rápido. Você conseguindo aplicar e trazendo todas as ferramentas, você vê esse ganho de eficiência muito rápido na empresa. Acho que uma coisa que eu esqueci de falar também, que é super bacana, você pode transcrever livros, não só o livro, trazer todas as informações de um livro, mas também transcrever um assunto que acabou de sair no YouTube, toda uma análise macro. Você consegue transcrever todo esse vídeo do YouTube de 2 horas, jogar para um modelo de LLM, ChatGPT, e fazer toda uma análise do mercado. Isso, nossos analistas gastavam semanas para fazer. Agora, um trabalho de semana ele realmente é feito em questões de minutos. Então, isso é um caso muito real. Então, por isso que nessas análises, back-office está sendo muito mais usada. A grande questão da IA para seleção de ativo, ou melhoramento dos modelos, ela é mais difícil de ser mensurável e não é barata. Então, por isso que ela vai demorar um pouco mais para chegar mais forte para ser usada. Legal. Fernando, passou. Eu concordo e eu adiciono ainda a questão do risco, né? Então, como é uma tecnologia nova, normalmente em processos em que você não vai ter um relacionamento ali direto com o cliente ou uma tomada de decisão mais efetiva, né? É mais fácil de você implementar, até para você avaliar como o funcionamento da tecnologia e assim por diante, né? Mas no caso específico da IA generativa, dos LLMs, a migração foi muito rápida, né? Então a tecnologia começou a ser usada logo ali vamos chamar assim, nas operações mais processuais, mas
logo foi para o front e a gente vê hoje ela sendo utilizada desde para facilitar o atendimento de clientes. Então, por exemplo, você tem aí casos de o que a gente chama de o banqueiro biônico, né? Ele tem ali informações do cliente sendo interagindo com inteligência artificial e tendo todo o tracking, tendo informações que ele demoraria para consultar, né? Muitas vezes o cliente quer alguma informação específica de um produto muito específico e obviamente que com o uso da tecnologia, essa resposta fica muito mais rápida, muito mais assertiva. Então, essa automatização chegou muito rápido no front, e quando a gente pensa em gestão de recursos também, né? Então, a gente já vê, tem diversos níveis, né, de uso, mas o que a gente tem feito aqui, e em termos até de processo de governança, que eu acho que é um tema muito importante no que diz respeito ao uso da IA de uma maneira adequada, mas a gente sempre faz um projeto buscando, obviamente, primeiro a idealização, né? Aquele projeto vai resolver qual problema, vai ter qual aplicação prática e para que ele funciona. A gente tem sempre olha para isso. Depois a gente parte para uma experimentação, normalmente tem um período aí relativamente longo, de 3 a 6 meses, para experimentar, melhorar os modelos, testar possibilidades diferentes, etc. Depois disso a gente a gente valida essa primeira modelagem, essa primeira versão com os usuários, e aí a gente começa a fazer alguns testes de aplicação. E somente depois disso que a gente vai para o que a gente aqui internamente chama de produtização, né? Que realmente é pegar aquele produto, aquela aplicação de inteligência artificial e colocar dentro, né, da rede corporativa, disponibilizar para as pessoas usarem. Então, né, a gente tem trabalho, como é uma atividade que, obviamente, tudo que envolve decisões, gestão de recursos de terceiros, etc., você tem que ter todo uma diligência muito grande. Então, a gente tem alguns processos e, mais do que isso, né, a gente sempre enxerga a tecnologia como sendo aliada do ser humano. A decisão final é sempre, pelo menos por enquanto, ainda do ser humano, mas, sem dúvida nenhuma, cada vez mais com o uso da tecnologia e se beneficiando de todos esses ganhos de produtividade, velocidade, quantidade de informações, tipo de dados que podem ser analisados. Então, para a realidade de assets, a aplicação é de fato bastante ampla. Obrigado, Fernando. Vou aproveitar que o Fernando mencionou governança, fazer uma propaganda aqui do patrocinador do evento. A gente tem um guia de boas práticas que a gente divulgou, feito junto com o pessoal da Opsio Bloom. De novo, não tem nada a ver com regras da Ambima, é só uma contribuição que a gente está dando. Ela é um material vivo. Vou pedir para o pessoal deixar aqui para vocês, né? Que a gente fala um pouquinho, né, disso, né, de governança e de como tentar implementar IA de uma forma responsável. O guia está no nosso site, vou pedir para o pessoal colocar aqui e pedir para a Lívia, que está com a mão levantada, fazer sua pergunta. Lívia, por favor. Se você quiser só se identificar, dizer de onde é e fazer a pergunta. Oi, pessoal, bom dia. Meu nome é Lívia, eu sou do jurídico aqui do BBI. E a minha pergunta para vocês hoje é o seguinte: diante de toda essa facilitação que a inteligência artificial traz para o dia a dia, né, e agora está chegando aí no mercado de capitais, eu queria perguntar se vocês já enxergam um impacto disso na geração de empregos, né, e assim, apesar do ser humano ainda mandar na inteligência artificial, se esse impacto é suprido por essa necessidade, por uma eventual necessidade de supervisão desse tipo de serviço da inteligência artificial. Como que funciona, Vamos lá. Marcelo? Ou qualquer um de nós dois respondemos? Como é uma pergunta muito fácil que a Lívia fez, vocês podem escolher quem começa. O que vocês acham? Vamos lá. Posso trazer minha visão, Vamos lá. Fernando? Você complementa. Acho que tem sido bastante discutido isso sobre o impacto da inteligência artificial no geração de emprego. A questão
A gente não acha que isso vai realmente diminuir os empregos, ele vai alterar o jeito que os humanos vão trabalhar. Então, na verdade, tirando aquele trabalho chato, tirando aquele trabalho repetitivo, a pessoa que teria que ficar buscando dados por 1, 2 semanas, agora esses dados já vão estar prontos ali, vai deixar o trabalho mais interessante. A pessoa já vai ter um trabalho mais interessante, mais pensativo. Acho que no final das contas é a mesma coisa que aconteceu com a Revolução Industrial lá atrás, que todo mundo fazia o trabalho tudo manual. Hoje, todos os trabalhos têm máquinas fazendo todos esses serviços e, na verdade, a curva de empregos tem só aumentado. Então, ela tem uma alteração de como o humano vai trabalhar, mas, no final das contas, ele está melhorando a vida de todos nós. Fernando, quer comentar? Não, acho pergunta fácil, né, da Lívia. Assim, tem muita discussão, mas eu acho que é essa linha que o Lendel falou mesmo, né? A velocidade da evolução da tecnologia é muito rápida. Fica difícil fazer qualquer tipo de projeção para daqui a um ano, né? Uhum. Mas eu não tenho dúvida que para quem estiver apto a trabalhar usando a inteligência artificial e outras tecnologias, essa pessoa vai ter muito mais empregabilidade do que uma pessoa que não está apta a usar essas tecnologias, né? Então, acho que esse que é o ponto mais relevante. As pessoas têm que, de alguma maneira, entender que a tecnologia é um aliado, é uma aliada, né? Tanto para executar as tarefas de uma maneira mais eficiente, quanto nessa questão da empregabilidade no futuro. E aí a gente tem provavelmente surgindo novas profissões, novas aplicações que a gente não consegue nem enxergar, né? O que eu costumo dizer, e aí vou retornando um pouco lá para minha experiência acadêmica, né? Fui professor durante muito tempo, mas eu olho para as grades hoje, da maior parte dos cursos, a gente olha para aquilo e você pensa nos próximos 5, 10 anos, eu acho muito complicado, né? Que a grade atual ela consiga suprir as necessidades do mercado para os próximos 5, 10 anos. Então, eu não tenho dúvida que todos os cursos, e aí vale para todos os cursos, direito, medicina, economia, contabilidade, engenharia, o que vocês imaginarem, vai precisar passar por uma revolução. Por quê? Porque uma das grandes mudanças, e aí o LLM trouxe isso, né, principalmente com a introdução do ChatGPT e de outros, né, mas o ChatGPT foi, se a gente parar para pensar, isso faz 2 anos aí, não muito, né, aproximadamente, foi fazer com que qualquer tipo de informação esteja disponível de uma maneira muito rápida, com boa precisão, e que a tecnologia consiga te trazer resposta ali para praticamente todas as perguntas, né? Então, óbvio que isso tem um impacto muito grande na educação. O pessoal de educação hoje, eles estão discutindo justamente isso, como integrar essas tecnologias nas disciplinas, como integrar isso no ensino, né? Então, acho que a gente vai ver importantes mudanças daqui para frente. Antes era muito a informação não estava disponível para todo mundo. Hoje a informação está disponível para todo mundo em qualquer lugar do planeta, né? Então, ter acesso à informação, antes, a única maneira de você ter acesso à informação era você ir para uma sala de aula, né? Receber isso de uma pessoa que teoricamente tinha aquela informação e estava repassando. Agora não é mais isso. Então, a própria sala de aula deve sofrer alguns tipos, aquela aula expositiva só para passar a informação. Eu acho que deve se alterar bastante aí nos próximos anos. E a mesma coisa vai valer para as profissões, né? As profissões vão ter que se adaptar e provavelmente vai ser algo muito mais multidisciplinar e integrado do que é hoje, aquelas caixinhas todas separadas, né? Na empresa, só para terminar aqui, eu costumo dizer o seguinte, né? Você vai lá e você faz um curso, você faz administração, aí você chega na empresa, você fala, onde é que está a administração? Não tem, né? Então você tem, não existe a caixinha ali, então tem pessoas de diversas áreas trabalhando em diversos departamentos, interagindo, então eu acho que essa interação vai ser cada vez maior. E essa
multidisciplinaridade é fundamental para que os projetos de IA funcionem bem também, né? Então tem que ter diversas visões, tem que ter num time ali, e a gente faz isso aqui. No meu time eu tenho cientista da computação, tenho contador, tenho matemático, tenho engenheiro, tenho economista. Então, quanto mais multidisciplinar for, melhor. Obrigada, Obrigado, pessoal. pessoal. Obrigado. E Lívia, aquela masterclass que eu te contei, que a gente contou da Clara, ela tem uma visão muito legal, que é, se a gente olhar para a inteligência artificial só com o viés de reduzir custo, a gente perde muito das oportunidades que o uso de inteligência artificial pode trazer, né? Ela enxerga IA mais como um componente de poder escalar mais as coisas e gerar mais valor do que como uma tecnologia que só vai reduzir custo. Acho que é uma visão né, que de alguma maneira é complementar e combina muito com a visão que tanto do Lendel quanto do Fernando aqui. Tem mais uma pergunta agora da Ana. Ana, por favor. Oi, Marcelo, obrigada. Eu sou aqui do jurídico do BTG. Minha pergunta vai ser mais direcionada para o Fernando pela similaridade ali de instituição financeira, mas Lendel fica também à vontade para colocar aí a tua visão. Eu aqui, como jurídico, obviamente a gente tem que pensar na melhor experiência para o cliente, né? Mas a gente não pode deixar de ter ali a nossa preocupação regulatória. E hoje o que eu vejo, não só aqui no banco, mas em outras instituições, em outros fóruns que eu participo sobre o tema, uma discussão muito grande, assim, a inteligência artificial hoje ela é usada muito para a parte de análise de dados. Como eu posso ali, com todos os dados que eu tenho dos clientes, ver oferta de produto, melhorar a experiência dele, mas, ao mesmo tempo, isso me gera uma preocupação. Por exemplo, eu que atendo bastante corretora aqui do lado do banco, né? De que forma, por exemplo, eu vou estar ofertando um produto para o cliente, ou de certa forma até podendo induzir ele numa compra que pode vir contra um perfil suitability dele. É, eu acho que assim, não tem uma conclusão, tá, Fernando? Mas acho que a minha dúvida e uma pergunta que está sempre pairando ali para mim, assim, de que forma que a gente, por exemplo, usaria a inteligência artificial para oferecer produtos e novos produtos para o cliente, sem ser meramente ali na parte de análise de dados, né, mas pensando na própria oferta e o quanto isso eu não vou estar ferindo a regulação que já existe. Porque, né, assim como foi com a LGPD, que entrou em vigor com a máquina rodando já de CVM, Bacen, aqui a gente vai ter que fazer a mesma coisa. Então, muito provavelmente a CVM, Bacen vão colocar ali novas circulares dizendo a respeito, ou até mesmo levantando a mãozinha e falando assim, olha, isso aqui eu já tenho regulado, o que a gente vai fazer aqui, como que a gente vai adequar as duas situações, né? Legal, Ana, obrigado aí pela pergunta. Eu acho que, vamos lá, uma coisa que é importante, né? A IA não pode ser, principalmente quando ela vai ser aplicada para uma base grande, né? Para uma massa de clientes, grandes instituições, enfim. Mas ela não pode ser uma caixa preta, né? Então, esse acho que é o primeiro ponto. Então, esse é a gente olha bastante para isso aqui, né? Então, esse processo que eu falei de idealização, experimentação, testes, para só depois entrar em produtização, é para tentar lidar, por exemplo, com esses aspectos, para que a gente consiga realmente colocar os guardrails necessários, e eles vão ser necessários, sem dúvida nenhuma, dependendo da aplicação, os limites que a IA pode ir, até onde ela pode ir, e as restrições que ela vai ter que atender. E isso é possível de se fazer, né? Então, você consegue programar o uso da inteligência artificial para seguir, por exemplo, no caso que você deu, o suitability do cliente. Eu consigo estabelecer um procedimento para que a IA ofereça, dado o suitability do cliente, os produtos que estão adequados para aquele perfil. Então, isso é possível. Aí você, óbvio, que precisa de uma equipe, precisa desenvolver o projeto e assim por diante. Acho que esse é um ponto importante. A questão da regulação, isso acho que é um aspecto bem interessante, porque já existe regulação sobre IA no mercado europeu, né? Então, você tem lá o IA Act,
Você tem uma discussão hoje que está acontecendo no mercado nos Estados Unidos sobre esse assunto, e aqui no Brasil também tem no próprio Senado ali um projeto de lei de regulação da IA. Acho que tem uma grande discussão, né? Se, poxa, eu devo criar uma agência reguladora para tratar de todos os pontos relacionados à inteligência artificial ou não, eu devo deixar com as agências reguladoras atuais, porque elas já têm mais profundidade, e aí as questões de IA aplicado para aquele, por exemplo, no caso do mercado de capitais, vão ser tratados aí pela CVM, assim por diante. Então, essa é uma discussão, e assim, tem pessoas que defendem um lado, tem pessoas que defendem outro, vamos ver como é que essa questão regulatória vai sair, mas eu não tenho dúvida que isso é importante até para orientar e limitar os usos da tecnologia, né? Porque a gente sabe que tem determinadas decisões que elas podem ser, entre aspas aqui, delegadas para IA, mas são decisões muito importantes, e aí se tiver algum problema, de quem vai ser a responsabilidade, né? Então, então a regulação, quando a gente olha, por exemplo, a regulação europeia, ela trata bastante desse assunto. Ela fala, tem determinados usos aqui que são ok, que são de baixo risco, que você pode, entre aspas aqui, delegar a decisão para uma inteligência artificial, mas para determinadas decisões que vão implicar consequências para as vidas das pessoas, aí não, aí a decisão tem que ser do ser humano, tem que ser uma decisão supervisionada. Então essa é uma discussão importante de ser feita, não é uma discussão trivial, mas a gente vai ter que enfrentar isso em breve. E eu participei, só para terminar, de um evento grande nos Estados Unidos, umas 2, 3 semanas, sobre IA, e eles estavam falando isso. Um senador, que é um dos relatores lá sobre o projeto de IA, ele falou que, na visão dele, a gente tem que estar preparado para, nos próximos 5 anos, ter recorrentes regulamentações e legislações a respeito da IA, porque está evoluindo de uma maneira tão rápida, que a gente não pode ter a ilusão que vai fazer um projeto de lei único e ele vai tratar de todos os aspectos, porque cada vez mais a tecnologia é aplicada. Quando o PL for aprovado, a gente já está em atraso. É exatamente isso. E assim, conversando com as pessoas que estavam participando ali daquele fórum, era um fórum de inteligência artificial, então tinha pessoas do setor financeiro, mas as pessoas das outras áreas estavam até mais animadas, medicina, desenvolvimento de remédios, alimentação, falou, o que a gente visualiza de uso da inteligência artificial para melhorar nossos produtos, nossos processos, é gigantesco, está nos 5% iniciais. Então, eu acho que a gente vai ver muita coisa, muita aplicação que a gente não consegue nem imaginar, e a regulação vai ter que tratar disso, né? Não tem como fugir. No mercado financeiro, vão ter que ter esses guarda-reios, e aí vamos ver como é que vai ficar isso aqui no mercado brasileiro. Acho que só adicionando uma coisa que eu tenho visto que você consegue criar modelos bastante assertivos no qual você cria um modelo próprio no qual você alimenta ele com essas regras da empresa, consultability da pessoa e todas as leis que estão disponíveis hoje, e ele consegue de uma maneira muito mais assertiva direcionar um produto ou alguma coisa, porque ele consegue analisar todas essas informações, cada vírgula da lei, das informações que foram alimentadas, e conseguir direcionar o produto a alguma coisa. Claro que ainda tem risco, e isso tem que ser treinado e tem que ser verificado, mas a gente está muito próximo no qual tem uma coisa muito assertiva, quase 100% segura para ser disponibilizada. Eu vejo um futuro muito próximo aí podendo fazer isso. Na tua opinião, então, né, Lendo, a gente seria mais assertivo ainda utilizando a IA, porque geraria menos erros ali de análises, dados os parâmetros, as parametrizações que fariam, né, junto com a inteligência artificial. Exatamente. Acho que o humano ele tem certas limitações de dados e informações que ele consegue processar, mas o IA ele está analisando em tempo real todas essas informações, todo o livro de regra, toda a informação da empresa, toda aquela informação do suitability
do usuário ali, do investidor, e consegue chegar, no final das contas, direcionando algum produto que é 100% ok, baseado em todas essas regras por trás. Cada vírgula ali que tinha sido, que foi escrita. Legal. Obrigado, Lendel. O Alexandre também tem uma pergunta, por favor, Alexandre. Bom dia a todos, Alexandre da Multibravo, trabalho aqui na área de compliance. Uma dúvida que surgiu nessa parte de regulamentação. Hoje, para um profissional da instituição financeira poder oferecer um determinado ativo, ele precisa de uma certificação. E aí, conforme o grau de risco, né, que tem esse ativo, às vezes até uma certificação melhor. Hoje, para a IA, se a gente fosse pedir uma certificação, ela ia tirar todas, né? Então, não tem comparação com um profissional. Mas você acha que isso pode impactar alguma coisa? Eu acredito que vai trazer mais qualidade na parte de certificação, é claro, mas pode ter uma barreira na IA o que ela pode oferecer, qual é o grau de risco ou de variáveis que pode ter numa determinada oferta para um cliente. Você acha que isso pode ter algum impacto? Eu acho que assim, é sempre importante a gente fazer as análises em perspectiva, né? Então, hoje, da maneira como os produtos são oferecidos hoje pelo ser humano, não é infalível, né? Então, mesmo que você tenha ali todo o processo de certificação, etc., eventualmente você pode ter ali um produto que não está adequado ao perfil do cliente, enfim, um produto que foi oferecido ali fora de um determinado contexto, assim por diante. Então, hoje já não é 100%, então acho que esse é o ponto muito importante, né? Com o uso da inteligência artificial, de novo, a tendência é você, se ela estiver contribuindo, é você diminuir esse percentual de inadequação, né? Vai ser zero? Pode ser que não seja zero, né? Mas se a gente conseguir diminuir, isso está melhorando a vida do cliente, né? Então, digamos que hoje eu tenha, sei lá, 3% de recomendações que não sejam ali as mais adequadas. Se eu conseguir diminuir esse número para 1%, eu já, no geral, eu estou melhorando, né? Então, acho que assim, é sempre importante a gente ter isso em perspectiva também. E novamente, eu acredito que o que a gente tem, né? O uso da máquina com o ser humano é melhor do que só o ser humano e é melhor do que só a máquina, né? Então, eu sinceramente acredito que a gente ainda vai ficar, pelo menos num futuro previsível, né? Não sei daqui a 20, 30, 40 anos, mas no futuro previsível essa dobradinha aí, ser humano e máquina, vai funcionar muito melhor. Então é isso, um assessor, né? um banker, que vai oferecer produto para um cliente, tendo o conhecimento do cliente, a sensibilidade do mercado, que isso, né, é o ser humano que tem, mas com a base de conhecimento extensa, e como você falou, Alexandre, já tem alguns testes que mostram que essas inteligências elas passam na maior parte das provas já muito melhor do que a média dos seres humanos, né, nesses testes. Então, tendo essa de conhecimento e juntando essas duas coisas, a tendência é melhorar a vida do cliente. Exato, acho que só adicionando, acho que no final das contas, a inteligência artificial, ele é uma otimização na verdade, uma inteligência mais barata, no qual antigamente você precisava de ter um especialista, um PhD naquele assunto, agora você tem diversos PhDs em todos os assuntos que conseguem assimilar todas essas informações juntas. Então, eu não acredito que seja uma certificação específica, é a empresa conseguindo utilizar isso da melhor maneira, todos esses modelos de inteligência artificial. Acho que um dado super importante. Por que a gente tem especialista? Porque especialistas, PhDs em cada assunto? Porque ele estudou bastante na vida, ele fez testes e erros e foi aprendendo. Um dado importante, que uma pessoa que nasce, assim começa a ler, consegue estudar. Ele vai conseguir ler 1 bilhão de palavras, 8 bilhões de palavras na vida dele toda. O nosso modelo de inteligência artificial hoje, ele consegue já ler 80 bilhões de palavras.
e essa tendência é aumentar. Então, ele consegue ter muito mais informações, consegue assimilar de uma maneira muito melhor e consegue ter uma tomada muito mais assertiva em diversos ramos, seja no mercado financeiro, seja na medicina. Tem visto casos aí impressionantes na medicina, e a tendência isso aí é só melhorar e melhorar a vida de todo mundo. Legal. E Alexandre, a gente tem olhado aqui, óbvio, como nós somos um grande provedor de certificações para o mercado, a gente tem olhado para isso também, né? Em dois aspectos, o quanto a IA pode ajudar a gente, né, a tornar o exame mais inteligente, né, a testar coisas que hoje é impossível testar com uma questão de múltipla escolha, né, com interação com um agente de IA. E por outro lado, a gente tem conversado muito, né, nesse aspecto de recomendação, o quanto a IA pode democratizar uma consultoria um pouco mais sofisticada para todo mundo, né? Porque hoje a gente não consegue dar uma consultoria de, né, mais do que indicar um produto, né, fazer um processo de análise mesmo e atender o cliente na sua plenitude, quase pensando em planejamento financeiro, né? A IA vai tornar isso muito mais, a nossa visão, e pelo menos que a gente tem discutido, né, é que a IA vai tornar esse processo muito mais acessível e barato, né? Então a gente provavelmente vai ter, provavelmente não, tem chances grandes de ter um atendimento muito mais, né? Atendimento de private para o varejo, né? Quando a IA permite, vai permitir a gente fazer. É um pouquinho essa visão com que a gente está trabalhando aqui na área de educação da Ambima. Aí acho Vamos que é lá? importante, acho que é importante só fazer um ressalto, Claro. é que da mesma forma que a Ambima, né, os autorreguladores garantem que uma instituição financeira ela está apta a oferecer um serviço, eu acho que a parte de certificação também vai garantir o profissional. Porque hoje a gente está vendo muita fraude com pessoas utilizando a IA, né, que não tem conhecimento nenhum, mas com uma IA ela acaba tendo um grande conhecimento, né? Então ela consegue falar de tudo para conseguir uma fraude. Da mesma jeito, um profissional que pode falar que consegue tudo, mas aí vai ter a parte da certificação para garantir que aquele profissional realmente tem a capacidade de falar sobre o determinado assunto, né? Então eu acho que vai acabar mesmo trazendo mais qualidade para todo mundo. Legal. Obrigado, Alexandre. Tem o Luiz, quer fazer uma pergunta, por favor? Oi, bom dia. Sou o Luiz Eduardo aqui da BB Assist, tudo bem? Obrigado pela apresentação de vocês aí. Eu estou querendo voltar um pouco no tema, mais um pouquinho enxergar a IA em conjunto, né? Na verdade, como é que ela vai potencializar, como é que vocês têm visto aí casos de uso, tanto no mercado de capital brasileiro quanto no mercado de capital global, dessa potencialização, porque a IA não vem junto, ela vem junto com uma infraestrutura com novas tecnologias, né? Onde vocês estão enxergando que essa tecnologia, que a inteligência artificial vai potencializar essas novas tecnologias? Se você já tem visto algum caso de uso aqui no mercado brasileiro ou no mercado global, aí eu estou falando voltado mais para a atividade de mercado de capitais, né? Nós temos aqui administração, temos gestão, custódia, e é onde vocês têm enxergado uma utilização mais intensiva desse novo instrumento, dessa nova ferramenta, em conjunto com, de repente, com o DLT, com blockchain, com outras tecnologias que estão embarcadas nesse pacote todo de infraestrutura que a gente tem vivenciado nesses últimos, particularmente nos últimos 10 anos, né? Tá. Então, eu acho que eu vou te dar um exemplo do que a gente está fazendo aqui na prática, tá, Luiz? Então, como é que a gente tem usado aqui um caso de uso da inteligência artificial? Então, todo mundo aqui conhece o processo de definição de taxas básica da economia, né? Então, você tem aqui no caso brasileiro a reunião do Copom, no caso norte-americano você tem a reunião lá do FONC, que é o Comitê de Política Monetária do Fed, e aí você tem essa reunião, que normalmente aqui no Brasil demora 2 dias, depois da reunião é emitido um comunicado, e depois, uma semana após o comunicado, é emitida a ata do Banco Central, né? E todo mundo aqui é de mercado, conhece, sabe que é uma das informações que os gestores, os economistas, quem está operando, fica ali mais ansioso para entender a visão do Banco Central, né, sobre a economia, sobre o porquê daquela decisão, fica esperando, né, o juro subiu, caiu, qual foi a decisão, mas mais do que isso, busca nas entrelinhas
desses comunicados e e das atas, extrair alguma informação que me ajude a entender qual vai ser a decisão da próxima reunião. Né? Então, quando sai a decisão do Banco Central sobre a taxa de juros, eu sei que o juros subiu, o juros caiu, etc. Mas aí eu vou ter nesses comunicados oficiais, eu vou ter as informações ou a visão do Banco Central sobre o porquê ele tomou aquela decisão e quais são as variáveis que ele está olhando, o que ele está levando em consideração, assim por diante. Então, o que a gente fez aqui? Tá? A gente criou um robô que sempre que sai ou um comunicado ou ata do Banco Central, do Fed, e expansível para outros bancos centrais ao redor do mundo, ele pega esse documento, ele usa a IA generativa para fazer a leitura do documento, e aí vem a tecnologia, tá? O robô ir lá e pegar o documento não é IA generativa, é simplesmente uma programação ali e tal. Aí ele pega o documento, ele faz a leitura, aí a gente criou uma metodologia para que o conteúdo desse comunicado, desse documento, né, pudesse ser resumido no indicador. E aí a gente criou um indicador chamado indicador Hock-Dove, que vai de -1 a 1, e se ele está mais próximo, quanto mais próximo ele tiver de -1, significa que é mais contracionista a visão do Banco Central, né, mais Hock. Quanto mais próximo ele tiver de 1, significa que é mais expansionista, Dove. E se ele tiver 0 ali, é neutro. Como é que a gente faz isso? É um pouco do que o Lendel falou anteriormente. A gente analisa o sentimento, e aí a gente usou algumas técnicas aqui proprietárias do conteúdo do texto. Aí a gente, para chegar nesse indicador, e para ter certeza e aí vem aquele processo de governança que eu falei, né? Para ter certeza que o que eu gerei com a IA realmente está fazendo sentido, porque aqui é um alerta que eu faço. É muito fácil, entre aspas, você gerar qualquer coisa usando a inteligência artificial. Você consegue gerar, né, uma informação, um índice, um resumo, seja lá o que for. A questão é, aquilo ali está fazendo sentido com a realidade? Aí você tem que fazer alguns testes para validar que aquele uso que você fez está adequado. Então, a gente utilizou algumas técnicas estatísticas, econométricas, conseguimos fazer a validação desse indicador. E aí, o que a gente fez? A gente calculou a série histórica desse indicador, e aí a gente tem aqui uma série histórica, né, de todas as reuniões do Banco Central, desde 2015, 2016, todas do Fed, 2013 para frente, com um indicador que vai de -1 a 1, dizendo se aquela decisão foi Hock, foi Dove ou foi mais neutra, né? E aí, o que é interessante para o gestor, o que é interessante para os economistas? Eles usam essa informação porque eles vão ler a ata, eles vão ler o comunicado, eles vão chegar na decisão deles. Mas se você perguntar para 10 economistas, eventualmente um vai chegar numa conclusão, outro vai chegar em outro, né? O ser humano às vezes está de bom humor, às vezes está de mau humor, está com problema pessoal. A tecnologia, a gente criou uma metodologia que ela é agnóstica em relação ao que existe no mercado, em relação a sentimentos, né, em relação a humores e assim por diante, e ela consegue me trazer aqui uma visão sem viés do qual é o conteúdo que está nesse comunicado, qual é o conteúdo que está nessa ata. E aí o que a gente mostra? Que usar esse indicador nos meus modelos de projeção de taxa de juros melhora a capacidade de projeção. Então, a gente conseguiu usar a tecnologia para criar um indicador e esse indicador ser utilizado para melhorar as minhas projeções, né? Então, eu acho que esse é um exemplo. E aí, obviamente, né, as decisões, de novo, vão ser tomadas ali pelos gestores, pelos economistas, eles vão usar aquilo como input. Mas é uma informação a mais e que tem esse valor preditivo para a tomada de decisão. E, de novo, o business de asset entra informação, sai decisão, entra informação, sai decisão. Quanto melhor for esse processo e quanto melhor for esse meio do caminho, melhor vai ser essa decisão. Então, o objetivo é esse. Exato, eu acho que só adicionando do meu lado aí, é o que a gente faz aqui na IVI também há 7 anos, essa análise de todos os inputs que são alimentados e
como a inteligência artificial, o aprendizado de máquina aprende com a variação dos preços dos ativos junto com dados macros de inflação, taxa de juros, dólar, e analisando tudo isso historicamente, ele consegue ver padrões e ter uma predição de sinais de ativos para investir de uma forma muito mais assertiva. O interessante disso, da parte mais quant com IA, é porque você consegue testar, você consegue fazer um backtesting da sua estratégia. Ele encontra padrões e ele joga esses padrões, cria uma estratégia e ele consegue testar. Se eu estivesse usando essa estratégia hoje, analisando os dados, mas sem viés do que vai acontecer no futuro, como que eu teria performado? Isso é super interessante porque realmente você consegue testar a sua estratégia para você poder vender no mercado. Tem mais um caso de IA aí, que é se uma pessoa não quer usar somente uma análise quantitativa, ela gosta de realmente uma análise mais fundamentalista. Essa análise fundamentalista você consegue também usar IA, no qual, quando você, vamos ver, seu analista, o que ele está olhando todo quando ele está analisando diversos balanços de empresa? Qual que é o índice de endividamento, qual que é o PI, quanto que a empresa tem de caixa, e ele usa aquilo para suas tomadas de decisões. Agora você consegue, em vez de analistas pegarem balanço de empresa e ticando uma por uma, você consegue, por APIs, ter acesso a essa base de dados no qual ela é alimentada em tempo real, não só historicamente com balanço de todas essas empresas, mas também em tempo real de novos balanços que vão saindo, analisar isso e com isso escolher setores, empresas que estão sendo impactadas baseado no que está acontecendo no mundo hoje. E, de novo, conseguir ser muito mais assertivo. Se você tivesse 50 analistas que estivessem analisando balanços de empresa e, no final das contas, eles tivessem que conversar para tomar uma decisão e cada um passar a sua opinião, seria muito difícil. Com o IA, ele consegue analisar tudo ao mesmo tempo e sendo o mesmo cérebro ali para tomar decisão baseado em todos esses dados que ele foi alimentado. Então, isso é um caso real aí que tem sido bastante utilizado. Obrigado. Fica claro aí que tecnologia e finanças são uma coisa só, né, cara? Valeu, obrigado. Legal, obrigado, Luiz Eduardo. Pessoal, tem uma pergunta aqui no chat do Robert Iquiapaza, que tem a ver com gestão de risco, né? Ele perguntou assim, ó, a gente tem um avanço de uso de inteligência artificial no mercado, e ele pergunta o que as empresas deveriam estar fazendo no caso da gestão do risco, né? Porque eu acho que ele está pensando do uso de IA do outro lado, né? De como o uso de IA está tomando decisões e está automatizando coisas para evitar instabilidades comparáveis com crashes. Por exemplo, ele mencionou aqui o crash de 1987. Vocês estão olhando para isso também? Ou qual que é a visão de vocês dos riscos do uso de IA, né, para a estabilidade do mercado e resiliência e tudo mais? Posso começar essa aí, Fernando? Eu acho que, de novo, né, eu acho que só tem a agregar nessa área também, quando a parte que eu estava falando de quantitativo, que você consegue testar essa estratégia, você consegue também mensurar o risco daquela estratégia. Você entra na questão de VaR, volatilidade, Sharpe, daquela estratégia e conseguir ter estratégias até customizadas para um público especial, tomando em conta qual que é o risco que você quer. Então, na verdade, esses modelos de inteligência artificial, por conseguir analisar um maior número de dados e dados reais, ele consegue reduzir esse risco. Tem duas partes aí que eu diria que é uma IA um pouco mais avançada para um futuro médio e longo prazo, é uma gestão de ativos de IA, de 100% de IA. Hoje, igual eu estava falando, é mais um quantitativo, análise de dados, no qual você usa IA em específicos momentos aí para otimizar esse processo. Mas utilizar as redes neurais para fazer toda essa análise e escolha de ativos tem um risco porque você não consegue explicar. Mesmo o ChatGPT hoje, você não consegue explicar o porquê que ele teve aquele output. Você consegue entender um pouco pelas informações que foram alimentadas, mas o output ele não é explicável. Os especialistas falam que o cérebro humano também ele não consegue explicar o porquê que
essas tomadas de decisões. Então, as redes neurais que foram feitas com base no cérebro humano, ele ainda não consegue ser mensurável. Aí existe o XAI, que é o Explainable, o IA explicável, no qual eles esperam que no médio prazo, longo prazo, ele consiga saber exatamente o porquê que ele tomou aquelas decisões. Eu talvez adicionaria aí, eu acho que é importante, né, sempre ter essa visão de tudo na vida tem trade-offs, né, tem os lados positivos e negativos. Então essa visão de risco, ela é importante. Tem alguns riscos que e a gente já percebe algum aumento em algumas relações. Então, por exemplo, hoje a reação dos mercados a determinados eventos, ela é muito mais rápida e muito mais intensa do que há 5, 10, 15 anos atrás, né? Então, em questões de minutos, hoje você vê aí papéis, aconteceu essa semana, né? De extrema relevância cair 5, 10%. Né? E por que isso? Por que acontece isso? Porque provavelmente, e a gente já sabe que tem uma maior parte das transações que são feitas hoje nas bolsas ao redor do mundo, as ordens são disparadas por robôs, não mais por seres humanos. E esses robôs são alimentados por modelos, muitos desses modelos de IA. Então, a velocidade com que as reações acontecem são muito mais rápidas no mercado hoje do que no passado. Isso significa que você traz alguns tipos de risco relacionados à liquidez, relacionados a falhas tecnológicas e entre outros que na minha visão eles se acentuaram, e a tendência é que com o uso cada vez mais espalhado da inteligência artificial e dessas tecnologias, eles vão aumentar ainda mais, né? Então a gente teve aquele caso, um bom exemplo é aquele caso em que houve aquela falha de atualização daquele sistema de defesa do Windows, né? E gerou aquele caos no mundo inteiro, da CrowdStrike, exatamente. Alguém me ajudou aí. Então, isso pode acontecer e a gente vai ficar mais sujeito a isso porque os sistemas estão, as decisões estão cada vez mais dependentes de sistemas, cada vez mais automatizadas, cada vez mais integradas, os modelos estão integrados. Então, para o mercado de capitais, isso significa que, e para as áreas de gestão de risco, isso significa que você pode ter movimentos que sejam mais intensos, mais rápidos, né? E mais sujeitos a falhas tecnológicas do que anteriormente. Então, acho que tem um pouco desse lado que é importante a gente levar em consideração. Legal, tem uma pergunta, outra pergunta aqui no chat, já passo para a Renê fazer a pergunta, que tem a ver com responsabilidade, né? Responsabilização. Não tá identificada a pessoa, mas que é isso, né? Bom, uma decisão que veio de alguma maneira de causar um prejuízo, de quem é a responsabilidade, é ainda do gestor. E no caso de ter uma divergência de entendimento, né? IA recomenda uma coisa, o gestor recomenda outra. Como é que a gente lida com esses dilemas hoje? Acho que deixa eu responder rapidinho aqui, Fernando. No final das contas, eu acho que para deixar bem claro, né, para gestoras e tudo, a decisão ali é do gestor. O IA está facilitando essa análise de todos esses dados, vai acabar definindo quais as decisões ali de investimento, mas no final das contas tem um gestor que está por trás das informações que são alimentadas e também para checar esses outputs, no final das contas, esses sinais de investimento que está sendo dado. Então, a responsabilidade, na minha visão aí, sempre... Minha visão não, ele tem que ser do gestor para também estar supervisionando tudo isso dentro da organização. Pois é, assim, eu acho que essa é uma questão de relação do risco relacionado ao uso daquela tecnologia e da responsabilidade. Então, como eu falei para você, essa pode ser uma questão que, de certa maneira, vai ter que ser abordada aí em legislações, do ponto de vista legal, né? Mas, assim, certamente hoje, quando a gente está pensando em gestão de recursos,
a responsabilidade dos investimentos, etc., continua sendo ali do gestor. A responsabilidade relacionada a riscos, etc., é do diretor de riscos e assim por diante. Se ele está usando ou não a tecnologia em benefício e tiver algum problema, a responsabilidade vai ser dele também, né? Então, mas é óbvio que a gente tem alguns dilemas, né? E aquela história, poxa, se eu tenho um carro que vai ser totalmente autônomo, aí esse carro, por uma decisão ali, acaba atropelando uma pessoa ao invés de atropelar outra. De quem é a responsabilidade? Pô, é uma discussão, assim, a gente não tem uma resposta para isso ainda. Eu acho que vai demorar bastante para ter essa clareza, mas ela está em discussão. O que tem, como eu falei, né, na regulamentação europeia, tem alguns tipos de riscos que são inaceitáveis você aplicar a tecnologia, a IA, para isso, né? Então, por exemplo, vigilância em massa. Então, isso é uma das coisas que você não, na Europa, né, dada a regulamentação, você não pode usar a inteligência artificial para fazer vigilância em massa da população. Esse é um ponto importante, porque você consegue, né? Hoje, com a tecnologia, você consegue fazer isso. Tem alguns riscos, isso não é verdade, tem outros mercados que a IA não está regulamentada, etc., que eventualmente outros países, né, que isso pode ser feito. Tem alguns setores que foram considerados críticos, como saúde. Eventualmente você poderia fazer hoje, já existe hoje a possibilidade de fazer 100% de uma cirurgia com IA, com robôs e assim por diante, mas de acordo com a regulamentação lá europeia, esse risco alto, necessariamente você precisa ter ali um ser humano junto daquele processo. Então, no caso aqui de gestão de recursos, né, você está lidando com recursos de terceiros. Então, de novo, eu acho que essa supervisão é sempre muito importante. Eu classificaria essa atividade como uma atividade de risco alto, né? Você está lidando ali com recursos de terceiros. Se tiver um problema, quem que vai ser responsável, né? Mas, de fato, hoje ainda é o gestor da maneira como sempre foi, não mudou. Se ele está usando IA ou não, se ele está usando inteligência artificial, eu costumo brincar, ou inteligência natural, por conta dele. Seria mais ou menos como culpar o Excel, né, pela conta errada. Temos uma pergunta aqui que eu acho que talvez a gente não possa responder. Eu vou tentar reformular ela de uma maneira que seja do Jonas Roquette, perguntando se a gente poderia indicar alguma empresa que ajuda a institucionalização de IA nas gestoras. Eu acho que a gente não pode fazer isso aqui, Jonatas, mas de repente vocês contarem que fatores críticos vocês procuram num parceiro na hora de procurar soluções de IA. Talvez isso ajude um pouquinho quem está procurando isso, né? Na experiência de vocês, o que é crítico procurar num parceiro para projetos de IA? Quer ir aí, Fernando? Posso começar aqui. Bom, a gente, como uma instituição grande, né, aqui, o Banco Bradesco, a gente toda hora é provocado aqui por parceiros, potenciais fornecedores de tecnologia, então a gente acaba interagindo muito e é muito benéfico isso. Mas eu acho assim, o fator crítico é você entender a necessidade de uso para aquela tecnologia e a confiança que você vai ter com relação ao parceiro e a aplicação da tecnologia, né? Eu acho que esses são os dois principais fatores. Mas uma coisa que eu tenho feito aqui é sempre testar a aplicação em casos reais, obviamente, né, em ambientes controlados, simulados, mas sempre testar a aplicação, simular o uso dela em casos reais antes de a gente efetivar qualquer tipo de contratação. E por que isso? Porque, sem exagero, né, com esse hype aí da tecnologia, todo dia eu recebo aqui potenciais ferramentas que vão solucionar todos os problemas, né? E a gente sabe que não é bem assim. A gente tem que, como eu falei, a gente tem alguns desenvolvimentos proprietários que a gente faz aqui dentro, tem uma equipe dedicada, várias pessoas trabalhando nisso, e a gente sabe que não é simples, demora aí no mínimo 6 meses para você conseguir endereçar de uma maneira adequada todas as necessidades. Isso que a gente conhece exatamente os nossos problemas, as nossas dores, o que a gente precisa, quais são as nossas fortalezas, então a gente consegue endereçar muito mais rápido. Normalmente, quando vem
algo que é mais padronizado, realmente você precisa testar e ver se aquilo faz sentido para a tua realidade ou não. Mas a parte boa é que tem aparecido coisas muito, muito interessantes, inclusive para análise de mercado e coisas do gênero, tá? Então, assim, vale muito a pena o esforço. Cada 10 que você vai testar, um vai ser muito bom, 9 você vai falar, poxa, esse daqui talvez não me atenda muito bem, mas vale esse esforço. Lendo, quer comentar? Sim, eu acho que no final das contas foi o que o Fernando está falando. Eu acho que hoje está numa hype tão grande de inteligência artificial que as pessoas, no final das contas, elas querem utilizar e adaptar, implementar a inteligência artificial só para falar que está usando inteligência artificial. Então, uma análise muito importante é ver qual que é o objetivo que você acha que vai ter com isso e qual que é o custo disso. Muito dos casos aí de implementação tem que o custo está sendo muito mais alto que o resultado que está tendo. Então tem que saber utilizar. Tem casos que é muito fácil a implementação e tem um ganho de eficiência gigantesco. E para todas as empresas, tem especialistas, já vem falando isso há alguns anos, que uma das posições mais importantes em toda empresa, e cada vez daqui a pouco vai estar no nível do CEO, está até no nome ali do Fernando, Caio, Chief AI Officer. E não são essa posição não vai ser feita por desenvolvedores de IA, é ao contrário, pessoa que entende todos os casos aplicáveis de IA, está ciente em todas as operações da empresa e tenha toda essa cultura de inovação e que ajude todos esses departamentos da empresa implementar específicas partes de IA. E nós aqui na EVI Technologies e Kiwi, no final das contas, na questão de análise de investimento mesmo, complicado, não é um processo simples, a gente está aí há 7 anos já, tem isso cada dia a gente melhora mais, então por isso que a gente até mudou um pouco o modelo de negócio no qual a gente quer fornecer a nossa inteligência, a nossa plataforma para outras empresas, porque é muito mais fácil e mais barato utilizar um modelo que já foi treinado e você consegue customizar ali em cima o mercado que você quer trabalhar, seja mercado dos Estados Unidos, Brasil, multimercado, qual que é o risco que você está querendo estar exposto. Então, eu acho que no final das contas vai ser isso, utilizando modelos de outras empresas que já estão numa fase que é difícil você chegar lá, principalmente se for uma empresa menor. Obrigado, Lindel. Fernando, o pessoal está dizendo que a sua câmera está travada de vez em quando. O pessoal técnico aqui da Ambima pediu para você usar aquela técnica super sofisticada de ligar e desligar a câmera para a gente ver se volta para o pessoal. Ninguém perdeu nada, é só a imagem mesmo. E Renê, por favor, pode fazer a pergunta. Renê? Me ouvem? Sim. Renê da IQ. É uma pergunta aberta relacionada à visão. Eu vou comentar aqui 3 palavras-chave e uma perguntinha. IA de ponta, competitividade e participantes do mercado financeiro. Na opinião de vocês, a IA de ponta, relacionando à competitividade desses participantes, ela vai balancear as forças entre os participantes do mercado ou vai reforçar a força em algum desses participantes, desbalanceando o mercado? Quer começar, Fernando? Não, posso começar. Eu acho que a IA, de uma maneira geral, é uma tecnologia que ela vem democratizar muita coisa, né? Porque ela possibilita, por exemplo, que empresas menores, até mesmo pessoas físicas, consigam fazer atividades que antes elas não conseguiam, não tem dúvida disso. Mas, e aí indo para um outro lado, para você fazer algo diferente, desenvolver algo que não exista no mercado, ou seja, um diferencial competitivo, porque se você usar algo que está todo mundo usando, ok, né? Vai melhorar em relação ao que eu era antes? Vai, mas eu vou ser igual aos outros. Agora, se você quiser desenvolver algo proprietário, aí precisa de investimento,
Normalmente esses investimentos são elevados em termos de infraestrutura, em termos de pessoas, etc. E aí, obviamente, que empresas que têm a capacidade de fazer esse investimento vão ter uma vantagem, né? Então, eu diria que esse balanceamento, né, sempre foi muito importante, a história do CAPEX, né, fazer investimentos de capital. Só que agora eu vou ter que reservar, eu não tenho dúvida, cada vez mais um orçamento relevante aqui da minha empresa, na minha atividade, na minha atuação, para fazer investimentos em tecnologia e especificamente em sistemas que de alguma maneira usem inteligência artificial, né? Então, antes a gente tinha muita preocupação ali, investimento em questões mais de físicos, hardware, etc. Eu acho que agora desenvolvimento de tecnologia e pesquisa e desenvolvimento acaba ficando mais importante, dada toda a evolução e toda a possibilidade que eu tenho de conseguir implementar essas pesquisas de uma maneira muito mais rápida, muito mais barata, muito mais assertiva que eu tinha antes. Complementando, eu acho que está bem em linha com a visão que a gente tem, no final das contas, tendo um modelo de inteligência artificial aplicado ao mercado de capitais que consiga democratizar esse acesso para todos terem o mesmo acesso à tecnologia. Eu acho que até, voltando um pouco, quando pensa um passo atrás, pensa em inteligência artificial mesmo, vai ser difícil certas empresas conseguir combater a Google e a OpenAI, por exemplo. Então, vão ter modelos que vão ganhar essa guerra da inteligência artificial. Mas o interessante é que elas não criam modelos só para aquela empresa. São modelos open source, são modelos que todas as empresas conseguem utilizar e criar em cima, e no final das contas todas terem acesso àquele tipo de inteligência nivelado, com ideias diferentes, customizando isso. Mas o coração ali, ele vai ser democratizado, no final das contas está saindo das mesmas casas, vamos dizer. Obrigado. Legal, obrigado, pessoal. Igor, por favor. Oi, me escutam? Sim. Perfeito. Bom, pessoal, muito bacana. A gente falou aqui de diversas oportunidades. Primeiro, me apresentando, eu sou analista de Venture Capital na Honey Island. Acho que eu já até conversei com o pessoal da Kinvi lá atrás. Eu queria entender assim um pouco da parte dos riscos também, mas assim mais em questão da proteção da informação e do tipo de informação que às vezes a gente imputa na IA, né? Porque assim, como a gente falou, são inúmeras oportunidades para diversos departamentos, e às vezes esse crescimento generalizado da IA dentro de uma empresa, às vezes se não muito controlado, ele pode até colocar ali em risco, né, o tipo de informação que você imputa. Então tem que ter essa preocupação. E eu queria entender, assim, do lado de vocês, à medida que vocês vão aplicando a IA, quais que são essas medidas de proteção que vocês tomam também, não só para garantir a qualidade do output, mas também a segurança ali, para não expor nenhum dado sensível, ou, enfim, não gerar nada que exponha clientes ou estratégias. Acho que nessa questão de dados sensíveis, até um dos motivos que muitas empresas não utilizavam o ChatGPT no começo, até a Microsoft fazer todo o investimento e lançar a versão empresarial, no qual o que você está alimentando ali, ela é proprietária e não sai dali. Antigamente não. O ChatGPT normal, tudo que você coloca ali de informação, isso vai para a base de dados deles. Tem até um caso aí de uma informação super sigilosa que foi descoberta porque uma das pessoas colocou e outra lá do lado começou a conversar e conseguiu extrair essa informação. Então, é super sigiloso, então isso é super importante, você ter o seu modelo proprietário, no qual você vai desenvolver em cima, no caso de estar conversando, desenvolvendo alguma coisa com informações da PGLD, informações de clientes e tudo. E em questão de
ter realmente dentro da empresa pessoas que realmente conhecem dessa tecnologia. Então, saber tratar os dados, toda aquela informação, né? De aquele ditado, garbage in, garbage out, que é lixeira dentro, lixeira fora. Dependendo de o modelo de IA, ele vai gerar os outputs, gerar as seus resultados ali baseado nas informações que estão sendo alimentadas. Então, super importante toda essa análise de dados, do que está sendo incluído lá, se ele é um dado estruturado, porque senão a IA acaba desentendendo nessas informações que ele está analisando. Então, tem todo um trabalho aí pesado em cima disso, que requer conhecimento. Eu acho que é isso. Essa é uma preocupação constante aqui, né, para a indústria financeira, de uma maneira geral, e tem que ser mesmo, até por conta da lei de proteção de dados e outros itens, né, informações sensíveis, etc. E é exatamente isso que o Lendel falou. Tem que ter também uma conscientização das empresas que, se você usar os modelos públicos de IA, né, seja o ChatGPT, seja o Gemini, seja Claude, enfim, qual você usar, se você colocou uma informação ali, aquela informação fazer parte da base de conhecimento daquela tecnologia, eventualmente alguém vai poder extrair, né? Então, a primeira coisa é isso, tem que ter uma conscientização, e aí você tem atitudes práticas que podem ser usadas, desde limitação a acesso, muitas empresas fazem isso, né? A pessoa dentro da empresa não consegue acessar o ChatGPT por conta dessa precaução. Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é você usar uma nuvem privada, né? Como o Lendel comentou. Então, você tem ali, aí você vai precisar, obviamente, fazer esse contrato com o fornecedor da tecnologia, mas aí você garante que toda a informação que é imputada dentro daquela aplicação, ela vai ficar restrita ao uso daquela corporação. Ela não vai vazar, ela não vai sair, não vai servir como base de conhecimento para treinar outros modelos, né? Então, esse ponto é um ponto bem importante. E aí você tem algumas questões adicionais que vão ser importantes, né, no tratamento de dados aí para todas as empresas, que quando você está lidando com informações muito sensíveis, é sempre importante ter algum tipo de anonimização daquela informação, ou mesmo pseudo-anonimização, e também, se possível, criptografia, sempre, né? Então, acho que esses itens têm que andar junto. Quando a gente pensa em usar essas tecnologias, você tem que ter esses elementos andando em conjunto para ter a segurança da informação necessária. E no setor financeiro, isso é muito importante. Pessoal, a gente está chegando quase no finzinho do horário. Tem uma última pergunta da Amanda. Desculpa, Igor, você ia falar alguma coisa? Não, só agradecendo. Obrigado. Legal, obrigado. A última perguntinha da Amanda, e é para a gente já caminhar para o final do nosso evento. Amanda, por favor. Olá, pessoal, bom dia. Sou Amanda do Bradesco, sou do Compliance Legal e acompanho as discussões sobre futura lei. E tenho uma pergunta para vocês, né? É mais sobre medidas de governança. Então, hoje, o texto como está do PL, da nossa futura lei, ela não está tão pesada quanto a categorização de riscos. Então, pelo que eu estou vendo aqui, os sistemas utilizados para avaliação dos nossos clientes não entraria de cara como um sistema de alto risco. No entanto, tem alguns direitos e medidas de governança que podem afetar o desenvolvimento tecnológico. Há muitas discussões sobre também a abertura de informações concorrencialmente sensíveis, né? Tem, por exemplo, direito à explicação, direito à intervenção humana. Eu queria saber de vocês como uma regulação excessiva poderia impactar o desenvolvimento tecnológico e o uso dessas tecnologias para avaliação do perfil dos nossos clientes e para as aplicações no dia a dia. Obrigada. Bom, acho que eu posso começar aqui. Obrigado, Amanda, pela pergunta, né? A gente tem muitas discussões aqui interna no banco sobre esse assunto, enfim, mas eu acho que essa questão mais ampla de regulação, quando a gente pensa em teoria de regulação, isso vale para tudo, quanto mais a gente tem que pensar em
a gente tem que pensar sempre em equilíbrio, né? Pensando em termos econômicos. Por quê? Porque esse é um tema global. A IA ela não está sendo desenvolvida aqui no mercado brasileiro, é um tema que está sendo desenvolvido aí globalmente. Então, se a gente também pesar muito a mão na regulação, o Brasil vai perder competitividade. Isso é inevitável, porque outros países vão usar a tecnologia e todo esse ganho de produtividade que a gente falou, etc., pode ficar limitado, né? Por outro lado, também uma regulação que seja muito permissiva pode gerar problemas aí de, como foi falado, né? Vazamento de dados, uso da tecnologia para coisas que não são adequadas, vieses, aquela história da IA não ética, enfim, tem uma série de complexidades. Por isso que eu acho que é muito importante que a gente, e aí esse é o trabalho legislativo aí, muito importante, a gente esteja alinhado aos grandes mercados que estão olhando para isso. Não adianta a gente querer fazer algo aqui que seja muito restritivo para o mercado brasileiro, porque isso pode ter consequências importantes mais lá na frente, né, em termos mesmo de desenvolvimento econômico, etc. E, por outro lado, a gente tem que ter algumas pedras fundamentais que também não podem ficar de fora, né? Tem que ter alguns tipos de proteção que sejam previstas na nossa Constituição e etc., que tem que ser, de alguma maneira, incorporadas ao que vier de legislação. Mas, de novo, acho que é importante, talvez, né? Essa vai ser uma legislação muito importante que vai impactar a vida, toda a legislação impacta a vida de todo mundo, né? Mas algumas têm um impacto maior, outras menor. Acho que essa vai ter um impacto grande. Então, quanto mais a sociedade se engajar no processo de consulta pública, discussão, e de novo, esse projeto de lei tá caminhando aí no Senado, etc. Quanto mais engajamento tiver dos órgãos de classe, da sociedade de uma maneira geral, melhor, né? Porque aí a gente fica mais representado nessa discussão. Então, esse engajamento é muito importante, né, do setor financeiro, dos órgãos relacionados aqui ao setor financeiro, das instituições, né, enfim, acho que é uma discussão muito, muito importante, tá? Concordo 100%. Eu acho que no final das contas é esse equilíbrio e tomar um cuidado muito grande para não ser tão restritivo que acaba barrando essa inovação. Mas eu acho que o Brasil tá caminhando bem rápido nessa questão. Fico feliz aqui da Ambima estar com iniciativa dessa. Tem um plano do governo hoje em dia foi lançado há pouco tempo, plano de IA para todos, para investimento em relação a tudo isso. Então, estou achando que o Brasil vai conseguir ser um dos países que vai tentar liderar aí junto com outros. Difícil acompanhar os Estados Unidos e China, mas vai estar ali nos emergentes, se Deus quiser, assim, na frente. Acho que, até contando essa parte aí de restrição, acho que é interessante contar o caso de como a IA generativa foi criada e o que aconteceu com a OpenAI. Então, foi a Google, em 2017, soltaram um paper chamado Attention is all you need, atenção é tudo o que você precisa, no qual ele fala da IA generativa. O OpenAI usou esse paper, criou toda essa inteligência artificial generativa e conseguiu soltar o ChatGPT antes, e por o soltar antes ele acabou ficando liderando isso. A Google já estava na frente em questão de modelos e dessa questão da IA generativa, mas por ter restrições, questão de testar, de ter certeza que certas coisas que não podia fazer, a OpenAI conseguiu sair isso porque ela foi um pouco menos restritiva e, no final das contas, hoje ela lidera esse mundo só porque foi menos restritiva e saiu na frente. Então, eu acho que é super importante analisar isso bem para o Brasil não ficar para trás. Legal. Obrigado, Obrigada. Amanda. Pessoal, a gente está chegando no final aqui do nosso tempo. Vai pular na tela de vocês agora uma pesquisinha, só para vocês avaliarem o evento para a gente saber o que vocês acharam. A gente agradece se vocês responderem. Um último recado, nosso próximo encontro é um Pitch Day, que vai acontecer no dia 19. A gente vai ter startups que usam IA para atividades de research, análise de ativos e também compliance e prevenção de fraudes.
vai ser no dia 19. O Lucas vai colocar aqui no chat, quem quiser se inscrever já tem o link. Lendel, Fernando, muito obrigado, foi um papo muito produtivo, aprendi, acho que todo mundo aprendeu bastante com vocês. Foi um prazer ter vocês aqui, muito obrigado por atender o nosso convite. Prazer é todo nosso. Muito obrigado a vocês. Até Obrigado, logo, pessoal. Forte abraço. Obrigado, pessoal. Bom dia. Bom dia para todos.